Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer a leitura corrida do primeiro capítulo de Efésios, né? Nós terminamos a meditação nos vídeos de forma diária, né? E nós fizemos a cada dia a leitura da mensagem e meditamos com os irmãos nos versículos e também nas referências de acordo com o tempo de cada vídeo, né? E nós fechamos e hoje nós vamos fazer então a leitura corrida, vamos fazer a leitura corrida do capítulo e também a leitura corrida nas referências, tá certo, irmãos? Tá? Esse é de costume que eu faço isso em todos os meus vídeos, né? Em todos os capítulos, melhor dizendo, né? Então nós fazemos a leitura, meditação diária com os irmãos, na quantidade que cabe normal num vídeo, e depois, no dia que nós encerramos, aí nós fazemos a leitura corrida da mensagem e também nas referências, para que tenha um resumo, né? Então, hoje nós estaremos fazendo então esse resumo no capítulo 1 de Efésios, do versículo 1 até ao último versículo, acho que é o versículo 23, né? Só que eu queria fazer aqui uma ressalva com os irmãos, né? No último vídeo eu dei duas referências aqui para os irmãos, das quais eu fui depois vendo o vídeo, eu vi que houve ali um pequeno engano, um pequeno equívoco, né? Eu disse na mensagem sobre as 10 virgens, eu disse 10 loucas e 10 prudentes, não é. São 10 virgens, são 5 loucas e 5 prudentes, tá bom, irmãos? Tá? Então tá aí feita a correção em relação às virgens, né? Porque os irmãos, os que não conhecem, que não têm entendimento, que não sabem, nem percebem, mas os irmãos que conhecem a Bíblia, conhecem bem a história, então eles entendem. Então, só para que fique bem claro que não é, na verdade, foi um lapso de palavra apenas naquele momento. Então, são 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucos, tá bom, irmãos? Tá? E também, onde eu disse em relação ao cresça na graça, mas também no conhecimento, eu disse, não me falha a memória, está em 1 Pedro 5, mas não é. 2 Pedro 3,18, tá bom, irmãos? Tá? Então, cresça na graça, mas também no conhecimento, é 2 Pedro 3,18, tá bom, irmãos? Tá? Então tá aí feita a correção. Vamos agora para a leitura da mensagem e também das referências em si, tá certo? Para nós fechar de forma definitiva nessa oportunidade, né? O capítulo de Efésios, né? Do capítulo 1, né? Capítulo 1, né? Que diz o seguinte, né? Prefácio e saudação. Efésios, capítulo 1, ou capítulo 1, tanto faz, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça,
que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Faço questão de repetir esse versículo 13 aqui, porque ele é de fundamental importância, né? Para que os irmãos tenham um perfeito entendimento, né? De quando é que o homem, ou como é, e quando verdadeiramente o homem, né? Ele recebe o Espírito Santo. Então é somente após esse acontecimento aqui, ó. Versículo 13 de Efésios 1, de Efésios, né? Capítulo 1, exatamente. Versículo 13 de capítulo 1 de Efésios, né? Em quem, né? Vou pegar o 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois, vós estará, vós ester, depois, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança e para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos, irmãos, agora passar de imediato já para as referências, né? Para que nós possamos dar conta de fechar, colocando tudo em um único vídeo, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, para nós fazer o fechamento de maneira resumida, né? É importante que caiba num vídeo só, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 1, né? A referência sai dizendo assim, né? Em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Todo crente fiel
tem vida somente estando em Cristo Jesus. Entendeu, irmãos? Como é que você pode ter vida em Cristo? Né? Você acha que é um crente fiel, diz ser um crente fiel, pensa ser um crente fiel, né? Fala que é um crente fiel, mas você só tem vida se você estiver em Cristo Jesus. Caso contrário, você é vara cortada da videira e seca-se e lança-se no fogo e arde, como diz a santa palavra de Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. Os termos em Cristo Jesus, no Senhor, nele, ocorrem 160 vezes nos escritos de Paulo. 36 vezes só em Efésios. Em Cristo significa que o crente vive e age agora na esfera de Cristo Jesus. O novo ambiente do redimido é o da união com Cristo. Em Cristo, o crente tem comunhão consciente com seu Senhor. E nesse relacionamento, sua própria vida é considerada a vida de Cristo, manifesta através dele. Aleluia, Pai, que coisa linda, né? Oh, maravilha! Nesse relacionamento, sua própria vida é considerada a vida de Cristo, manifesta através dele. Ver em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nota. Essa comunhão pessoal com Cristo é a coisa mais importante na experiência cristã. A união com Cristo é uma dádiva de Deus mediante a fé. Segundo, a Bíblia contrasta nossa nova vida em Cristo com a velha vida não regenerada em Adão. Enquanto a velha vida é caracterizada pela rebeldia, pecado, condenação e morte, nossa nova vida em Cristo é caracterizada pela salvação, vida no Espírito, graça abundante, retidão e vida eterna. Ver em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Romanos, capítulo 6, versículo 8. Romanos, capítulo 14, versículo 17 até o 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22. E versículo 45 até ao 49. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 até o 5. Filipenses, capítulo 4, versículo 6 até o 9. Ver o estudo, Fé e Graça, página 1704. Efésios 1, capítulo 4, nos elegeu, ver o estudo, eleição e predestinação para o crente. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Capítulo 4 de Efésios, né? E como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, né? Nos elegeu, ver o estudo, eleição e predestinação, página 1808. Efésios 1, capítulo 5, e nos predestinou, né? No 5, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, né? E nos predestinou, ver o estudo, eleição e predestinação, página 1808. E do 5 ao 13, né? Adoção, do 5 até o 12, né? Está escrito: e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça,
pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E a referência diz, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Já de saída a referência fala adoção. Vê 1 João capítulo 3, versículo 1, nota. Fostes selados com o Espírito Santo. Aleluia, Pai. Com o Espírito Santo, como o selo do versículo 13 até o 14. Do 13 até o 14 está escrito o seguinte. Vamos ver primeiro aqui na mensagem o que está falando, né? Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Pelo que ouvindo também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, vossa caridade para com todos os santos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. O Espírito Santo, fostes selados com o Espírito Santo. Como selo, o Espírito Santo é dado ao crente como a marca ou evidência de prosperidade de Deus, ao outorgar-nos o Espírito de Deus, o Espírito. Deus nos marca como seus. Vou repetir, ficou meio confuso aqui, né? Fostes selados com o Espírito Santo. Como selo, o Espírito Santo é dado ao crente como a marca ou evidência de propriedade de Deus. Ao outorgar-nos o Espírito, Deus nos marca como seus. Ver em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Assim temos a evidência de que somos filhos adotados por Deus e que a nossa redenção é real, pois o Espírito Santo está sempre presente em nossa vida. Confira em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Podemos saber que realmente pertencemos a Deus, pois o Espírito Santo nos regenera e renova. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. João, capítulo 3, versículo 3 ao 6. Nos liberta do poder do pecado. Romanos, capítulo 8, versículo 1 até ao 17. Gálatas, capítulo 6, versículo 16 até ao 25. Nos faz conscientes de que Deus é nosso Pai. Verso 5. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E nos enche de poder para testemunhar. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 2, versículo 4. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço.
Fica todos na paz do Senhor Jesus amanhã. Estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém.